E até falando nisso, né? A Tayla trouxe aí o bloco da Associação Berra Vaca, das 10 da noite às 3 horas da manhã. Se eu fosse num bloco desse aí, mas não levantaria tão cedo, né? E muito menos se tivesse que trabalhar, né? Logicamente que não aqui. Mas a gente está em contato com a nutricionista, a Giovana Cano. A gente vai falar um pouco, né, a respeito aí do carnaval e como voltar à rotina após tanta folia, tanta diversão aí desde sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, invadindo a madrugada. Muito boa tarde, Giovana Cano, obrigado em atender a CBN Campinas. Boa tarde, é um prazer estar aqui e vamos lá, vamos falar sobre como voltar à rotina depois desse carnaval. Até falava que tem um bloco que começa às 10 da noite e acaba 3 horas da manhã de quarta-feira. Né? Imagina a pessoa como ela vai dormir, se é que vai dormir. E como a pessoa está 100%, hein, no trabalho amanhã? Pois é, e uma coisa que é muito importante nós sempre termos em mente é que o sono, ele é o nosso principal momento de recuperação. Então é muito comum as pessoas dormirem menos nesse período e pensando na nutrição, alguns chás podem ser interessantes para ajudar a melhorar essa qualidade do sono. Então mesmo que chegue aí mais tarde, tomar um chazinho de camomila, de erva doce ou até mesmo de erva cidreira pode te ajudar a melhorar essa qualidade do sono para você estar mais recuperado no próximo dia. Agora o negócio, a pessoa vai para o bloco, daí às vezes ela quer comer alguma coisa, ou depois que sai do bloco, fala, agora eu vou comer um lanche, né? Vou passar naquele drive lá para comer aquele lanche com aquele refrigerante para aquela dar adoçada, dar acalmada na barriga para poder dormir. E a pessoa deita e daí vira uma festa. É uma boa isso ou não? Olha, se é uma pessoa que tem o hábito de consumir bastante bebida alcoólica, que a gente vê que é a realidade nesse carnaval, né? A maioria das pessoas consome mais bebida alcoólica. O interessante é fazer uma refeição pós-folia que tenha mais carboidratos, mas não necessariamente que seja esse lanche aí do drive, aquele lanchinho que a gente faz de madrugada numa padaria. É interessante que a gente consuma mais frutas, carboidratos que sejam integrais, então um pãozinho integral e uma proteína mais leve. Um ovinho, um queijinho branco e, se possível, colocar ali um alface, um tomatinho de recheio. É importante a gente também entender que toda vez que nós consumimos mais álcool, a nossa digestão ela fica mais atrapalhada. Então, quanto mais alimentos gordurosos, quanto mais lanches nesse sentido a gente consumir, pior é para o nosso corpo. Porque até o nosso sono é influenciado. Se eu como muito e não tenho uma boa digestão, o meu sono também não vai ser adequado. Sugestão também ficaria a pessoa que vai para um bloco mais à tardezinha, final de tarde ou até à noite, comer alguma coisa antes e mais de barriga cheia e curtir, ficar exclusivamente preocupada, entre aspas, assim, na diversão e não na alimentação. Sim, também é importante a gente ir alimentado, principalmente esses blocos, apesar do tempo não estar colaborando muito, né, por aqui, mesmo com chuva, está muito calor. As pessoas esquecem de se hidratar e a água é extremamente importante, então ir bem hidratado para o bloquinho, consumir água no bloquinho também e se alimentar, porque é muito comum nos hospitais, eu trabalhei durante muitos anos, a quantidade de pessoas que chegam desidratadas e que também chegam com um quadro de indigestão, porque acabou consumindo alimentos que não eram tão legais ali no bloquinho, de procedência duvidosa, mas estava com fome, e acabam estragando não só o seu carnaval, mas também aí os próximos dias, podendo acontecer de ter uma infecção intestinal e outros transtornos para a sua saúde. E você tocou num ponto, acho que é importante, essa questão da hidratação, né? Porque às vezes a pessoa fica lá pulando, fica dançando, se divertindo e de repente toma uma cerveja aqui, daí toma outra bebida destilada, a gente sabe que há uma mescla, as barraquinhas vendendo, os ambulantes vendendo bebidas, uma daqui, outra dali, vai tomando, mas eu tô tomando, e não se dá conta de para onde está indo, a hora que vai ver já está desidratada, já está com algum problema maior aí, não está se dando conta, e a hora que vira a chavinha na cabeça lá, a pessoa já está caindo e não consegue nem pedir ajuda.
Exato. E uma coisa que é importante a gente começar a reparar, toda vez que se consome álcool, o álcool ele causa uma desordem no nosso metabolismo. Quanto mais álcool a gente consome, é comum que as idas ao banheiro, elas aumentem. Então, apesar de muita gente brincar falando que o álcool é diurético, que faz bem para a saúde, não, na verdade, ele nos desidrata. Então, a dica que eu dou, caso o folião vá consumir bebida alcoólica, intercala uma cerveja ou um drink e uma água, porque sem água não ocorre nenhuma reação química no nosso corpo. Então é muito comum as principais viroses e as principais baixas imunológicas começarem por uma desidratação. E agora, para o pessoal que tem bastante gente que também não trabalha amanhã, né? Tem algumas empresas que ainda liberam, ou a partir do meio-dia, enfim, mas para quem amanhã já tem que estar de manhã trabalhando na empresa, enfim, qual a orientação que dá para que esteja totalmente recuperado e até mesmo no dia, né, de amanhã? Dia de amanhã é aquele dia de comer algo mais tranquilo, já pode pegar pesado na comida de novo, para ter uma boa recuperação pós esse período? Perfeito. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é com a refeição que vai quebrar esse jejum. Então, o café da manhã é a nossa principal refeição. Num pós-folia, se a gente conseguir colocar água de coco, um suco funcional, que são os famosos sucos detox, sucos verdes, então, que tenham uma fruta, que tenham uma folha, couve, um abacaxi, um gengibre, eles ajudam o nosso corpo a desinflamar. Quando eu falo isso, não significa que a gente vai emagrecer, mas ele ajuda o nosso corpo a eliminar mais rápido as toxinas e o álcool que a gente ingeriu. Outra coisa interessante é a gente trabalhar ao longo do dia aumentando o consumo de frutas, principalmente frutas que tenham mais água na sua composição, como o melão e a melancia, colocando ali nos lanchinhos da manhã, lanchinho da tarde. Almoço e jantar que sejam refeições mais leves. Não há problema nenhum em cometer excessos de vez em quando, como no carnaval. Agora, acabou a folia, a gente tem que voltar para a nossa alimentação. Eu sempre falo que toda restrição pode gerar uma compulsão, mas toda vez que a gente continua comendo de maneira errada, isso se torna um hábito. Então, ali no almoço, no jantar, uma salada, quanto mais colorida, melhor. Colocar uma proteína que seja mais magra, então um peixe, um franguinho, e de preferência acompanhar com legumes. Então, a gente pode utilizar cenoura, brócolis cozidinho, e um arrozinho e feijão sempre é bem-vindo, mas lembrando, comendo numa quantidade adequada. O excesso desses alimentos, mesmo que sejam saudáveis, não é interessante para o nosso corpo, porque eles também geram uma demanda no nosso metabolismo para que aconteça a digestão. Quero agradecer à nutricionista Giovana Cano, dando essas dicas e orientações, né, pessoal que ainda vai para a folia, para tanto se prevenir quanto aquela dor de cabeça, aquela ressaca de amanhã, até porque tem batente amanhã, tem trabalho amanhã, quanto também para amanhã retomar as atividades também, tendo essas orientações de um dia um pouco mais light, né, no trabalho, também recomposição sem dar dor de cabeça, não só literalmente falando, né, mas para os outros também. Muito obrigado, viu, Giovana? Uma boa tarde para você. Boa tarde, tchau, tchau. Agora 3h28. Estúdio CBN.